Paralelo 29 com o podcast Estação 29. Eu sou o José Mauro Batista e aqui com a gente está o Rodrigo Dias. E a gente recebe aqui o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, deputado estadual licenciado pelo MDB, Beto Fantinel, que é aqui da Quarta Colônia e também de Santa Maria. Alegria, Bem-vindo, Beto. satisfação, né? Estava esperando aqui um momento de estar aqui com vocês. Acompanho, né, o Paralelo 29 aqui e é uma satisfação muito grande poder estar aqui contigo, Zé Mauro, com o Rodrigo, fazer um bate-papo, falar sobre ações da política social e uma política pública que tradicionalmente no Rio Grande do Sul a gente sempre teve muito preconceito com essa política pública, falta de investimento. E a gente muda essa realidade nesse governo, liderado pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador Gabriel. Nós temos um novo parâmetro para a política social do Rio Grande do E Sul. nós vamos falar também bastante sobre política, não é mesmo? Naturalmente, né, que todas as nossas, os espaços que ocupamos e o que se constrói são, né, frutos de decisões políticas. Então, naturalmente, entre nós aqui, né, nós vamos bater um papo sobre política também. Zé Mauro, só antes de nós iniciar o nosso bate-papo, só fazer um comentário do Beto aqui, que ele ficou um pouco enciumado, que veio aqui o governador, vice-governador Gabriel Souza, e ele não tinha vindo aqui ainda, então agora ele está aqui. Mas assim, o nosso podcast também tem um oferecimento agora, que é do Joel Celulares. Depois, nos nossos posts, a gente vai colocar direitinho o endereço, que é nosso parceiro aí, um dos nossos parceiros no Paralelo 29. Muito bem. Beto, tu assumiste a Secretaria do Desenvolvimento Social, que era assistência social na época, né? Em 1º de janeiro de 2023. Tô certo, né? Exatamente. E tu pegaste o desafio da enchente de 2024. Quer dizer, mano, depois já teve antes a enchente 23, aquela do dois Vale eventos, né? do Taquari e coisa e tal. Né? A primeira coisa que eu te pergunto assim, hoje não tem mais nenhum abrigo desses no estado funcionando. Não, Né? abrigo coletivo a gente não tem mais. A gente tem casas, né, modulares, temporárias, né? Ainda tem. A gente tem em vários municípios essa condição, porque para a gente poder desmobilizar exatamente os abrigos, aqueles coletivos que, né, falta dignidade para as pessoas naqueles espaços. Então, é um desafio que foi perseguido muito grande. A gente demorou mais de um ano para conseguir desmobilizar todos os acolhimentos. Então, foi um desafio muito grande, assim, na perspectiva social, de tanto da perspectiva do acolhimento, depois melhorar as condições de acolhimento naqueles espaços e depois evoluir para ter uma porta de saída. A gente fez aqui no estado do Rio Grande do Sul, tive a Bugés numa evento com a IEM, reconhecido os CHAs, os Centros Humanitários de Acolhimento, que foram feitos 3, um em Porto Alegre e 2 em Canoas, foram reconhecidos mundialmente como uma inovação na política de acolhimento, especialmente em eventos climáticos. Então, hoje também o Rio Grande do Sul deu uma contribuição para a modelagem, né, de acolhimento que a gente executou aqui no Rio Grande do Sul, que a gente chamou de Centros Humanitários de Acolhimento, onde as pessoas que ficaram em escolas, CTGs e igrejas, né, a gente levamos tudo para esses espaços com mais qualidade, esses espaços pensados para cuidar das pessoas. Beto, na região aqui, a tua região ali da Quarta Colônia, de onde tu és originário, foi bastante atingida. Muito. Né? Bastante atingida. Ali tem alguma dessas situações de pessoas que estão morando fora de casa? Não, a gente aí também estabelecemos uma política pública que, com muita força, o aluguel social e a estadia solidária, né? A gente já fez, agora acabamos de fazer outro transferência de recursos para os municípios, então são mais de 70 milhões de reais que a gente aplicou em aluguel social e estadia solidária, justamente para que municípios que a gente tivesse a condição de ter uma casa. O problema é que teve municípios que a gente não tinha casa para alugar, né, o espaço para as pessoas serem acolhidas. Então, a gente modelou o aluguel social, que já é estabelecido pela política pública, validamos uma política da estadia solidária, onde um familiar ou algum conhecido, amigo, abriga na sua residência uma família, a gente dá um apoio para aquela família, para que essas pessoas estejam melhores acolhidas. Né? Então, isso ajudou muito municípios que tinham a capacidade de ter casas, né, de alugar casas, mas teve municípios, né, a gente viu de Cruzeiro, No Vale do no Taquari, Sul, ali. aqui no Vale do Taquari, que assim, nós não,
a ferramenta do aluguel social não tinha perspectiva de atender aquelas pessoas, não tinha casa para ser alugada naqueles espaços. E Beto vem de uma trajetória como deputado estadual, né, reeleito. A secretaria, nesse período das enchentes, foi o teu maior desafio, o desafio da secretaria, enquanto ser humano também? O que tu traz, assim, de relato? Só para lembrar, né, o Beto, nos 4 anos do governador Sartori, o Beto era o braço esquerdo, direito, a perna, né, andava sempre junto, né? Abria e fechava lá a porta do gabinete. Andava sempre junto. Ali foi um tempo de muito aprendizado também, né, Marcos? Uhum. É bom lembrar, porque ali nós encontramos no Estado, Rodrigo, um Estado que tinha muitos desafios a serem enfrentados. E a decisão política, né, a gente vê, por exemplo, em Santa Maria hoje, que nós vivemos um caos devido à Previdência Pública Municipal, da falta de tomada de decisão em algum momento. Então, lá atrás também vivemos isso lá no governo do Estado, que o Estado gastou mais do que podia arrecadar, aprovou despesas para o futuro, e tinha que tomar medidas duras. Aprendi muito aqui com o Sartori, né? E o Sartori é um estadista, assim, reconheço como tal. Aprendi a respeitar muito o governador Sartori pelas decisões que foram tomadas lá. Mas lá eu era assessor, então, né, acompanhava toda aquela movimentação, vinha para frente, estava para frente, para trás com o governador, acompanhava o governador, mas não tomava decisões, né, como se toma frente à secretaria, onde o governador, na imensidão de tomada de decisão, a gente tem que levar uma decisão tomada, né, muitas vezes, quando é de alto impacto, para o governador validar ela, mas não dá para chegar e dizer, olha, governador, o que nós vamos fazer? Chegava para o governador e dizia, governador, nós estamos aqui, temos a possibilidade de fazer o aluguel social e ampliar a estadia solidária, porque tem gente que não tem casa lá, mas pode ser acolhido, por exemplo, estou dando esse exemplo que a gente está falando. Claro. Então, políticas públicas já mais encaminhadas, né? O governador, por exemplo, chegou no evento climático, que assolou aquele ciclone extratropical, aí pegou lá aquela região de Cará e destruiu o Cará. E aí nós fomos fazer uma visita, o governador, vice-governador, estava junto com o governador, disse, Beto, nós vamos fazer uma política pública para repassar um recurso com agilidade para as famílias mais vulneráveis. Eu falei, governador, em 15 dias eu vou lhe apresentar uma proposta. Ele falou, não. Segunda-feira, isso era segunda-feira, nós temos que ter proposta, porque a gente tem que fazer um encaminhamento. Criamos o Volta por Cima, que beneficiou naquela etapa muitas famílias lá das regiões atingidas, mas nos eventos climáticos do ano seguinte nós atendemos mais de 100 mil famílias, depositando R$2.500 no cartão cidadão para essas famílias naquele evento climático de 2024. Então, muita tomada de decisão, desafios importantes, rápidas, que não dá para esperar para amanhã. O governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel tem um estilo de gestão muito de dinâmica. Então, assim, governador, 1h da manhã, Beto, amanhã, 8h, tem reunião no Palácio. E assim, né, se sucedia para tomar decisões e avançar. Beto, hoje, quantas famílias, eu perguntei de abrigo no interior, né, mas quantas famílias estão sem casa ainda? Nessas casas que foram prometidas para entregar, enfim, tem muita casa ainda para ser entregue. Como é que está essa questão? Que, aliás, rendeu troca de farpas aí entre governo federal e governo estadual, né? É que, naturalmente, as casas não são feitas num passe de mágica. Em algum momento, alguém disse que em 6 meses terão as casas, em 1 ano terão as casas. Isso não dá para se afirmar frente aos desafios que se tem na construção de uma residência. As pessoas não conseguem, não é, muitas vezes não é nem por falta de vontade, é que tem um procedimento para construir, tem que ter um projeto, tem que ter um terreno. Então, também foi semeado em alguns momentos de aflição das pessoas para acalmá-las, né, algumas lideranças. Eu não gosto de agir dessa forma. Não, tanto tempo vão ter casa. Hoje nós estamos financiando lá pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ajudando os municípios, em torno de umas 5 mil famílias que estão ainda recebendo apoio de aluguel social e estadia solidária no Rio Grande do Sul. Para essas pessoas precisam de casa ainda. Essas pessoas precisam de casa ainda. Elas tinham casa e perderam casa. Essas pessoas, a grande maioria, são pessoas que moravam em algum local, uma residência, né? Ou eram donas daquelas residências, ou moravam em algum local também, muitas vezes era fruto até de um processo de invasão, que não tinha lá
a sua escritura, mas ela tinha uma residência. Hoje ela depende, né, ela, em função dos eventos climáticos, ela depende de um apoio do Estado, dos municípios, para poder ter o acolhimento. Então, são aproximadamente 5 mil famílias nas condições de pobreza, extrema pobreza e baixa renda, que são o perfil que o Estado financia o aluguel social e estadia solidária. Então, deve ter gente acima dessas faixas de renda que também ainda largam a residência. E Beto, a gente sabe que depois o marco foi 2024, né? Mas depois disso veio vários outros eventos climáticos que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, inclusive agora nesse período que a gente está em dezembro, está todo mundo em alerta, como se diz. A secretaria, em função disso, ou o próprio governo do estado, já tem medido um protocolo, medidas para isso? Foi o grande avanço do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós agora estamos preparados. Quando o evento do Paraná, o secretário do Paraná fez contato comigo, o Rogério Carbones, Beto, pode nos apoiar aqui com a tua equipe técnica, com o ônibus do CAD, o CAD Único Móvel. Nós fomos para lá com a equipe técnica, o nosso CAD Único Móvel, para apoiar o território, porque nós temos protocolos que nós não tínhamos até então. Quando eu cheguei na secretaria no primeiro evento climático, eu falei, deve ter algum protocolo de acionamento da política pública, né? Deve ter. Todo mundo certo correndo para lá, porque ninguém sabia o que fazer. Sim. Então, nós agora estabelecemos. A evento climático, nós temos um núcleo na secretaria que já faz o levantamento com as estruturas municipais para saber a extensão do evento. Em seguida, nós, com a Defesa Civil, já tomamos as primeiras decisões nas questões de segurança alimentar, de apoio aos acolhimentos. Então, hoje nós temos um protocolo. O Estado do Rio Grande do Sul não tinha isso. Né? Isso a gente avança, e eu tenho, assim, dito isso, né? Quando falo, nós temos uma obrigação com a humanidade. Depois do evento climático que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos estar preparados, capacitados e termos condições técnicas de apoiar outros territórios ou agir de forma mais assertiva do que em eventos climáticos que nos assolaram anteriormente, sem ter todas aquelas possibilidades. O governador avançou nos investimentos, o governador do Rio e o governador Gabriel avançaram nos investimentos para estruturar tanto defesa civil como política social, para que justamente a gente tenha essa capacidade de responder. Eu vou fazer uma brincadeira com o Beto, não vou perder. O Beto, eu acho que ele não é daquela turma que está fabricando chuva aí para granizo aí, como tem uma senhora que diz que o governador é um dos que... É importante isso. É uma coisa que é ridícula, mas é importante, porque o governador criou a gente vê pessoas chuva de granizo disseminando. Tá? Primeiro, a gente vê a qualidade intelectual de uma pessoa que fala isso. E é meio conterrâneo, segundo, que eu sei, lá de São Luís Gonzaga. Segundo, termos pessoas que replicam isso nas redes sociais, compartilham, mas Beto, gostam. Eu comecei com uma brincadeira e tu comentou isso aí no sentido, e tem que comentar mesmo, porque parece que é uma coisa, uma brincadeira, mas isso aí deve afetar muito a tua secretaria. Afeta. Até porque na época da enchente ali tinha muita fofoca, mentira, fake news. Nós perdemos muito tempo respondendo em verdade. Fake news, né? Olha que agora estão botando as roupas fora de recebimento. É o seguinte, as pessoas, né, não ajudam. E atrapalha. Tem pessoas que não ajudam e ainda atrapalham. Tem muita solidariedade. A grande maioria das pessoas exercem de forma solidária, né, com empatia, se põe no lugar do próximo. O gaúcho é solidário. O gaúcho é solidário. Né? Eu até acho que também uma parte da fragilização da política pública é porque tradicionalmente o gaúcho é solidário. Então as pessoas acham que é uma bobagem ter uma política pública estabelecida. Grande parte acho que é voluntariado. Exatamente. E que não é ajuda muito, não resolve, porque tem uma estrutura. Porque tu só consegue fazer atender se tem alguém ali que se disponha. Se não tem alguém, aquela pessoa passa necessidade. Então, a política precisa ser estruturada, né? Mas o gaúcho é solidário. E a solidariedade é muito do momento também, né? Depois as pessoas passam um tempo, as pessoas... Ela tem um pico e naturalmente as pessoas voltam para o trabalho, voltam para as suas vidas e dizem, olha, eu já ajudei, né? Já fiz o meu pix, doei umas roupas, doei uma cesta básica, agora vou voltar a trabalhar e as pessoas que toquem a vida.
E aí o poder público fica com... Eu vou fazer mais uma pergunta. Tá, não, mas Quer ainda fazer assim, nessa Beto, linha? nessa questão ainda de fake news, a gente está vivendo um período bastante complicado hoje, que é a questão dos golpes, né? As pessoas usam o WhatsApp, usam diversas redes sociais, às vezes pedindo dinheiro, aplicando golpe. A secretaria, como a Secretaria de Assistência Social, ela passa por isso também? Passa porque os golpistas utilizam políticas públicas, né, para pegar as pessoas. Muitas vezes, olha, tem um auxílio aqui tal do governo, clica no link. Ou faz uma vaquinha fria lá também. Também tem quem faz isso, né? Mas muitas vezes se utilizam de políticas públicas do Estado. Para te ter ideia, quando nós lançamos a CNH Social, que é 100% gratuita, descobrimos um cidadão que se antecipou e cobrava lá um Pix de um valor, de uma taxa para fazer a inscrição. E certamente teve gente que caiu para fazer a inscrição, tem uma taxinha de R$30. Sim. O cara ia escrever, pagava os R$30 para escrever uma CNH gratuita. E acabava depositando um valor para um vigarista. Sim, de 30 em 30 o cara junta. Imagina, se inscreveram para a CNH Social em torno de 240 mil pessoas. Imagina, né, que você não tem aí 10% das pessoas, não se capta 10% das pessoas, né? São 20 mil pessoas a R$30, né? São 600 mil reais. Beto, antes de nós entrarmos na política propriamente dita, eu quero fazer uma outra pergunta, porque está dando bastante polêmica no Brasil aí a questão de como algumas cidades e governadores tratam a questão do morador de rua, né? Sem a romantização, né, que é um assunto sério, né? Inclusive no Rio Grande do Sul a gente vê uns prefeitos, né, contra o Bolsa Família, essa coisa toda. Como é que tu vê essa questão? É muito, né, preconceituoso. Como é que tu vê essa questão? E eu te pergunto, já tem um levantamento de quantos moradores de rua, ou em situação de rua, existem no Rio Grande do Sul e em Santa Maria, se tiver nós temos no nosso cadastro único, em torno de 15 mil pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul, em Santa Maria em torno de 520 pessoas em situação de rua nos últimos dados que nós tínhamos levantamento. É muita gente. É muita gente. O que nós estamos fazendo? Nós estaremos lançando uma política pública. Agora, não sei quando vai para o ar, mas nós estamos, no momento que a gente grava aqui, nos próximos dias a gente lança lá no Palácio Piratini uma nova política para pessoas em situação de rua. Dentro dessa política, nós anunciamos um investimento de 40 milhões de reais, onde Santa Maria recebe 10 milhões de reais vai receber isso aí de estrutura para modelar um atendimento que a gente vai dar um nome, que é Cidade Recomeço, que são espaços... Não foi lançado ainda esse programa. Em primeira mão aqui? Lançamos segunda-feira esse programa. Às 9 horas da manhã, o governador do Leite. O recurso para Santa Maria não tinha sido anunciado. Não tinha sido anunciado. É em torno de 10 milhões de reais. É uma grana boa. São 4 municípios contemplados, são os 4 municípios com o maior número de pessoas em situação de rua. É Porto Alegre, que tem em torno de 6 mil pessoas. Caxias do Sul, que é em torno de 1.000 pessoas. Pelotas, em torno de 800 pessoas, e Santa Maria, que é a quarta cidade, com 530 pessoas em situação de rua. Então, é um investimento histórico. Pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer esse investimento para essa política pública. Como é que ela vai funcionar? São espaços... albergues, essas coisas. São espaços em São Paulo. Nós buscamos uma modelagem de São Paulo, que é a Vila Reencontro. São vilas, umas vilas com módulos de 18 metros quadrados, tem toda uma infraestrutura de acolhimento, de lavanderia, para as pessoas fazerem suas refeições, brinquedoteca, quadra, que é um espaço onde a gente faz a abordagem da pessoa em situação de rua, convence ela para aquele equipamento, que é uma equipe técnica que acompanha permanentemente, por 24 meses, até 24 meses. E a gente trabalha 2 anos. A profissionalização, trabalha a ressocialização delas, na perspectiva de refazer os laços. Tem muito jovem, né? Tem muito jovem. São Paulo tem um perfil um pouco diferente, porque tem muita família, né? Eu tive já por 5 vezes nesses espaços em São Paulo.
e o governador Eduardo Leite, o governador Gabriel tiveram também lá, e nós decidimos avançar nessa política pública. E certamente vai ser um golaço, porque nós estamos inovando completamente na política de acolhimento para a pessoa em situação de rua no estado do Rio Grande do Sul. E tratando desses 4 municípios, é importante dizer que a gente trata mais de 50% do número de pessoas em situação de rua. No Rio Grande do Sul está em 4 municípios: Porto Alegre, Caxias, Pelotas e Santo Maria. Perfeito. E Beto, ainda nessa questão dos moradores de rua, acompanhando no estado hoje, tenho certeza que circula por todo o estado, sente que aumentou os moradores nas ruas? Ou qual é o perfil? Antes a gente tinha um perfil que vinha gente, vinha da Argentina antes, vinha da Venezuela. Hoje, qual é esse perfil? E eu já pergunto, já emendo aí se a enchente contribuiu para isso. A enchente contribuiu para isso. Nós tivemos uma ampliação em 3 meses de mais de 10% das pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul. Assim, do mês de abril para o mês de junho, início de julho, né, quando a gente pegou os dados, tinha aumentado quase 2.000 pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve aí um número bem significativo. Claro, as pessoas passaram. Essas pessoas migraram de cidades. Na verdade, é um povo mais nômade. Tem um povo que não está para os nossos cadastros. Então, ao ter o evento climático, elas buscaram algum abrigo, acolhimento e também se visibilizaram dentro dos nossos cadastros. Então, nós temos vários desafios. O cadastro também, muitas vezes, a pessoa em situação de rua, a gente não consegue fazer uma abordagem sequencial dela, e aí muitas vezes ela fica no cadastro, depois vai para outro estado, ela permanece no cadastro. O que eu particularmente defendo é que nós devemos ter um censo. Até tenho falado com a ministra Simone Tebet, na perspectiva de nós ter um IBGE, trabalhar um censo da pessoa em situação de rua, porque é das políticas sociais uma das políticas mais desafiadoras, porque elas estão nessa condição por inúmeros problemas, né? Que vão desde da dependência química até a violência doméstica, as questões familiares, enfim. Então, são muitos os motivos, é multifatorial, né, a situação das pessoas em situação de rua. Mas agora a gente inicia esse investimento que é histórico, pela primeira vez da história do Rio Grande do Sul. A gente tem muita confiança que nós vamos começar a enfrentar de frente essa determinação do governador. Vamos pôr os recursos para instalar, né, esses 10 milhões serão para a instalação dos equipamentos, e também nós vamos depois trabalhar no cofinanciamento desses equipamentos para que a gente, de fato, trate o tema da pessoa em situação de rua no Rio Grande do Sul. Eu insisti muito para que Santa Maria pudesse aderir também. Acompanho também a produção de conteúdo de vocês e sei também que esse ponto é um ponto que se traz muito, e de fato Santa Maria tem que se preocupar, porque é um dos municípios com maior número de pessoas em situação de rua do Rio Grande do Sul. Perfeito. Beto, tu ficas até quando a secretaria? A gente já quer saber se tu concorre à reeleição para deputado estadual, vai tentar algum outro voo. Olha, eu primeiro dizer assim, né, eu fui meio contrariado para a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Não era a minha vontade inicial sair do parlamento. As pessoas me escolheram para ser deputado estadual, eu tinha esse compromisso, mas com a insistência do governador e do vice-governador me fizeram aceitar. Nós mudamos completamente a realidade da política social do estado do Rio Grande do Sul, claro, pela confiança do governador Eduardo, do vice-governador Gabriel. A gente ampliou muitos investimentos. Eu assumi uma secretaria que tinha orçamento de 30 milhões de reais no dia que eu assumi, né? Nós cumprimos o primeiro ano com mais de 180 milhões de investimentos, no segundo passamos de 530, nesse ano temos mais de 700 milhões de reais de investimento na política social do Rio Grande do Sul, um salto. E nós fizemos isso com política assistencialista. Vocês podem ver, as nossas políticas públicas, elas todas têm uma perspectiva de inclusão produtiva, de garantir direitos, de acolher, mas garantir também que ela possa acessar o mercado de trabalho e tenha dignidade a partir da sua qualificação e da sua força de trabalho. Emancipa a Família Gaúcha, Família Gaúcha, são programas que verdadeiramente tratam, depois que ela falou um pouco mais de Família Gaúcha também com vocês, que é importantíssimo, que Santa Maria também aderiu, que tratam do enfrentamento à vulnerabilidade. Não é por outro motivo que a gente chegou no menor indicador de extrema pobreza do Brasil e da história do Rio Grande do Sul.
aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina diz que é lá. Não, mas são os dados oficiais, né? A gente pode dizer, mas nós estamos com os Sim, dados sim. oficiais divulgados. E agora, né, nós também estamos recebendo dia 17 o Prêmio Brasil Sem Fome, com um dos estados que mais diminuiu a insegurança alimentar grave do Brasil. E também, né, com a melhor nos estados, com a melhor organização no sistema de segurança alimentar. A Secretaria também assumiu a tarefa da segurança alimentar. Beto, me surgiu uma curiosidade agora no meio do caminho, voltando ao morador de rua. Teve algum estado aí que mandou morador de rua para o Rio Grande do Sul? Vocês chegaram a identificar isso aí? Porque tem governador mandando, né? Olha, Não sei se aqui fica meio perto ali, estão mandando para mais longe. Eu me perguntou sobre isso, mas eu acho que tem um desrespeito com as pessoas, né? Porque a pessoa em situação de rua, ela passa por uma dificuldade, ela tem uma situação, que é a drogadição, enfim, são inúmeros, né? Então, não se trata as pessoas pondo num ônibus e mandando para outro lugar, e tampouco não deixando que chegue em algum lugar. Né? Vocês já identificaram se teve alguma... Nós temos, envio por de exemplo, tem pessoas? estados que têm políticas públicas estabelecidas. Por exemplo, Goiás, o secretário de Goiás me informou que eles lançaram um programa para as pessoas em situação de rua retornarem para os laços familiares. E daí, no primeiro ano de execução, o estado que mais recebeu foi o Rio Grande do Sul, de Goiás, voltou de Goiás para o Rio Grande do Sul. Foram quase, me falo de memória, não quero faltar aqui, mas aproximadamente 50 pessoas que saíram de Goiás para o Rio Grande do Sul para se reconectar com as suas famílias. Enfim, né, elas estavam lá em situação de rua, faz um levantamento e o Estado adotou essa política pública na perspectiva da pessoa dizer, olha, eu estou na rua, mas eu tenho meus parentes lá no Rio Grande do Sul. E daí o Estado faz isso. Olha, tem municípios que fazem isso com outros municípios. Quando é combinado, ok. Não, é estabelecido. Tem casos que não é, né? O problema é que tem muita gente que faz isso. Isso também é uma fragilidade das políticas públicas no próprio Estado, né? A qualificação das equipes. Eu sempre falo que a política tem que ser tratada igual forma em Santa Maria, ali na quarta colônia da Dona Francisca, lá em Porto Alegre e também Caxias do Sul e lá em Pelotas, porque a política pública ela tem um padrão de tratamento. Então a gente não pode pegar e um município adotar a política do carro, bota a pessoa dentro do carro, no ônibus e manda para o município, né? E que ocorre. Isso, Porto Alegre sofre muito com isso, porque Porto Alegre é bom de levar, porque é uma metrópole, uma cidade grande. O cara se perde lá. Se o cara levar uma cidade menor, o prefeito já pensou, descobre a placa do cara que entregou e vai detrás do cara. Mas, então, como uma cidade Porto Alegre sofre muito com isso. Então, existe essa prática, que é a gente repele ela, a gente compra ela, mas infelizmente ainda tem pessoas que não aprenderam a cuidar do ser humano. Bom, até quando na secretaria? A secretaria tem prazo de validade, como eu pretendo ser deputado estadual, buscar a reeleição na Assembleia, nós temos o dia 3 de abril como deadline, né? Agora, claro, eu também estou sujeito à vontade do governador da permanência ali, a gente agora tem recesso na Assembleia, mas a minha organização... Você está decidido a concorrer. Eu serei candidato a deputado estadual, me sinto desafiado ainda, né? Em algum momento fiz a avaliação, disputar outro espaço, mas eu estou decidido, eu vou ser candidato à reeleição, né? Pré-candidato à reeleição a deputado estadual, porque acho que ainda posso contribuir. Se verdadeiramente me sinto preparado para contribuir com o Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. Tem muito debate ideológico, extremista, preconceituoso. E eu me sinto preparado para enfrentar isso. Beto, antes da gente entrar nessa linha mais política agora, né, Moro? Eu quero te perguntar, né, já foi deputado, né, e agora está no executivo. Dentro dessas funções, qual que, enquanto político, vê que ela é mais ágil, assim, consegue dar uma resposta? Essa é uma pergunta meio óbvia, Rodrigo, né? Porque a secretaria ela permite fazer execução, tu discutir com as equipes técnicas, apresentar um projeto e ver esse projeto acontecendo, né? Eu falei que ia falar do Fronteira Gaúcha. Fronteira Gaúcha eu comecei a trabalhar em 2023. Nós agora desenhamos uma política pública, o professor Ricardo Paz de Barros, economista, que ajudou a criar, professor do INSPE, que ajudou a criar o Bolsa Família, diz o seguinte: no Rio Grande do Sul,
o Estado está desenvolvendo a política pública mais inovadora, social mais inovadora do Brasil. Que com os agentes de desenvolvimento da família, a gente vai entender a situação da família, fazer um plano individual para aquela família, junto com os técnicos do CRAS, do posto de saúde, da escola, e vamos acompanhar essa família por 22 meses para que ela faça um percurso de superação da vulnerabilidade. Todas as pessoas pobres e extremamente pobres. 10.048 famílias. Estamos lançando, né? Lançamos agora, vamos pagar aí na próxima semana, né, essas famílias. Já um primeiro apoio, inclusive, quando a gente anunciou o apoio para as famílias, aí teve alguns parlamentares preconceituosos com as famílias em maior vulnerabilidade, que fizeram carnaval, dizendo que o governador está fazendo um Bolsa Família Gaúcha. Uma verdadeira imbecilidade. E é importante que a audiência possa acompanhar e dizer o seguinte: cuidado com as pessoas que são muito preconceituosas. Né? A gente vive numa sociedade livre. Né? Não é porque a gente não pensa igual que a gente não pode conviver e não respeitar. Agora, ser preconceituoso, desconstruir as pessoas, especialmente os mais pobres. Aqui nós vivemos num país onde a OCDE fala que uma pessoa na extrema pobreza, os 10% mais pobres, levam em média 9 gerações para ter a renda média do brasileiro. Isso é um tapa na cara. O cidadão que não se incomoda com esse dado, ele pode ser qualquer coisa, menos ser humano. O ser humano tem que ter empatia, solidariedade. E nós estamos fazendo justamente, todas as nossas políticas públicas são emancipadoras. Então, por óbvio, o que permite que a gente tome decisão, faça acontecer, e tu tenha sensação das coisas acontecendo, é no executivo. Agora, a Assembleia também te possibilita, e às vezes eu acompanho a Assembleia e fico meio com vontade para a tribuna, porque tem também parlamentares que fazem desse serviço para a vida pública do Estado. Né? E eu tenho orgulho de participar de um governo que a gente tem enfrentado os problemas da sociedade, das pessoas. Tem gente que usa política para enfrentar as pessoas, que é diferente. Né? Tem uns radicais, insanos, que criam cortina de fumaça sobre temas que não têm relevância alguma para a vida da sociedade. Nós estamos falando nisso, algumas questões. Né? Falamos aqui antes de entrar no ar. Eu faço política para enfrentar os problemas que as pessoas enfrentam. Não importa. As pessoas que estão precisando trabalhar não querem saber se o emprego é de direito de esquerda. Elas querem a oportunidade para poder trabalhar. Até estava olhando aqui rapidamente, hoje a Secretaria, eu acho que tem pelo menos mais de uma dezena de programas e 20 projetos, programas, né? Empreender Social, Programa Criança Feliz, Cuidar Tia 60 mais, Aluguel Social, que já falou, Programa Universitário da Manhã, Prato Gaúcho, Mãe Gaúcha, Estágio nas escolas e aí diversos outros que já falou. Nota Fiscal Gaúcho, o Zé Mauro toda vez que vai do Nota Fiscal Gaúcho. Tem humor. E quem está nos acompanhando a nota fiscal, seleciona as entidades que tu quer contribuir, porque né, aqui a gente tem entidades que recebem um valor significativo de cada vez que a gente É a secretaria que faz essa. Na pele até o time do até o time do coração. Eu botei no Inter, né? Não sei se o dinheiro tá aí. Mas Beto, tu falaste lá atrás e essa pergunta estava já articulada aqui. Bom, a primeira eu vou fazer o seguinte, ó. 2026, eleição para deputado, e dali logo adiante nós teremos a eleição para a Prefeitura de Santa Maria. Na eleição passada, chegasse a ser pré-candidato, né? E depois acabou renunciando a essa pré-candidatura. Tu vem em 2028? Mas, na verdade, Já vamos lançar a sucessão aqui. na verdade, a discussão na eleição passada, eu verdadeiramente tive algumas pessoas que me chamaram e pediram que eu pudesse pôr nome à disposição para que a gente pudesse ter um debate político, oxigenado e enfim, eu tinha meus apontamentos. A gente, no primeiro turno, decidiu fazer uma caminhada que não fosse coincidente do governo, embora que a gente esteja no mesmo campo ideológico. Os pontos de divergência é justamente o que sofre hoje o município, né? A falta de gestão, da tomada de decisão. O gestor, e aí eu já te pergunto. O gestor precisa tomar decisão. Santa Maria, todo mundo sabe, tu falaste, tá numa crise financeira aí bem volumosa, digamos assim. Triste. Triste. Por exemplo, assim,
O próprio Natal de Santa Maria está menor que nos outros anos e ele já vinha encolhendo. A Tertúlia, que é um evento da cidade, também foi muito. Deixou muito a desejar este ano. A gente tem problema do 13º funcionalismo, que a gente não sabe se vai ser pago, e quem sabe até no futuro ter um atraso aí, enfim, essas questões todas. A que tu atribui, Beto, olhando assim, essa dificuldade financeira? Eu atribuo a ausência de tomada de decisão de gestão. A gestão, nós temos apontamentos atuariais aqui em Santa Maria de anos, não é de um ano ou de 2 Da anos. Previdência, A né? Previdência, olha, a Previdência precisa ter uma reforma. O país reformou, o Estado reformou, e agora, claro, os servidores com legitimidade, olha, a gente está aqui pagando uma conta que é muito pesada. Por que chegou nesse ponto? Porque se deixou de tomar decisão em algum momento. Beto, se tiver. Não sei se chegasse a olhar o projeto de reforma aqui de Santa Maria, tá? Mas as alíquotas são altas, enfim, uma série de questões aí. Se tivesse sido feita essa reforma lá atrás, seria menos dolorida para Sem dúvida. Seria pro menos servidor? dolorida para o servidor e seria mais palatável. E a sociedade também apoiaria de forma mais... Quanto mais deixa, mais a dívida O cresce. que também, acontece? né? O que acontece? Aqui eu tenho assim, ó, o maior respeito. Eu respeito o prefeito Rodrigo. Respeito o prefeito Rodrigo, ser humano, cidadão, é uma pessoa que eu tenho a minha admiração, né? Acompanho o Rodrigo de muito tempo. Bem Né? intencionado. Bem né? intencionado, não Isso. tem nada disso. O que acontece? É que hoje se tem uma dificuldade porque no período eleitoral se diz assim, não, está tudo sob controle. Em algum momento a gente teve, né? Olha, e a Previdência, não, está tudo sob controle, está tudo sob controle. O que acontece? Quando tu não trata o problema numa campanha eleitoral, quando tu apresenta uma coisa diferente daquilo que tu tratou, tu tem dificuldade. Tu tem dificuldade. Eu mesmo sou a favor que aconteça a reforma da Previdência. O que eu lamento é que essa reforma não tenha sido feita anteriormente, porque hoje ela é mais pesada, mais severa, mais dura. Por quê? Porque inviabilizou o município. O município não vai pagar em dia, em janeiro, não vai pagar em dia o salário dos servidores. Isso penaliza a cidade. E é o seguinte, tá, mas é por causa que o prefeito Rodrigo é ruim que não faz isso? Não, não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque deveria ter sido tomado. Gestão é tomada de decisão. A não tomada de decisão tem consequência. Então é o seguinte, olha, eu não quero ser ruim. Eu não vou fazer isso agora. Amanhã vai ser pior. Amanhã vai ser pior. E é isso que aconteceu. Em algum momento se deixou de tomar decisões. A gente passou por... Eu acho que o mesmo vale para a licitação do transporte coletivo, que se arrasta há anos. Hoje, né? tem uma manifestação hoje dizendo que os serviços de transporte aí está com dificuldade. Sim, eu falei com o pessoal tanto do sindicato dos empresários, a associação, como também dos rodoviários, né? Tá em pé de greve a coisa, se não... E outra coisa, a gente, no transporte, a gente está fazendo uma transformação no modelo de transporte. As pessoas usam Uber, compartilham Uber. Então, tudo isso, né, sem ter enfrentado um problema que é histórico, que devia ser enfrentado, claro que hoje ocasiona, né, essas incertezas, essa instabilidade que a gente vive na nossa cidade. Estamos chegando finalmente, eu acho, não sei. Dá para ir mais um pouquinho ainda, mas Tá. Beto, esse toma lá da cá que também hoje está presente, muito presente na política e cada vez mais desanimando o eleitor, a população. Isso também não prejudica na tomada de decisão, porque eu vejo que a gente vê muito Brasília lá, né? Virou um balcão de negócio, vamos usar bem esse termo. E se reflete, às vezes, nas câmaras de vereadores. Às vezes não. Né? Às vezes não. Ela se reflete. Lá em Brasília, o pessoal diz, é lá longe que está acontecendo. Amanhã vai acontecer aqui. As emendas parlamentares chegaram nas câmaras de vereadores. Que era um orçamento que antes era do Que prefeito. era o orçamento que era discricionário do município. Beto, tu é contra as emendas parlamentares? Sim. Tu deixa de usá-las? Não, porque se eu não usar... Outro vai usar. Outro vai usar. E daí é o seguinte, eu não vou deixar de atender a minha base, a minha comunidade, que me escolheu para ser parlamentar e que, na medida que isso está à minha disposição,
eu vou utilizar para apoiar a minha comunidade. Agora, se fosse equanimemente distribuído, porque daí a gente vota no parlamentar pelo que ele defende, pela posição, pelo trabalho, e não pela emenda. Pois é. E a emenda tomou um negócio de tal maneira que agora o governo federal, que ainda não chegou aqui, né, mas nas câmaras de vereadores, mas o governo federal está tão sequestrado, porque é o seguinte, é emenda individual, Sim. é emenda de bancada, é RP9 da comissão. Então é o seguinte, o ministro, hoje é melhor ser relator de comissão, relator do orçamento, do que ministro de Estado. Mas, Beto, o ideal não seria que tivesse né, só as emendas de bancada? Eu não sei se tu é a favor de totalmente contrário. As emendas de bancada, que até de alguma forma o Dino agora fez um movimento mostrando, olha, não podem sacanear as emendas de bancada. As emendas de bancada foram criadas para se tratar os grandes problemas, né, Exato. do Estado. E aí só que daí eles inventaram o negócio. Né? Inventaram o negócio. Inventaram o negócio. E vamos dar lá para o Estado. O Estado compra lá, vamos falar, compra 497 a cada escavadeira. Cada deputado aqui tem 30 e poucos deputados, 3 senadores, divide tantos escavadeira para cada município. Então, assim, que era para ser tratado um problema global, foi fatiado para emendas que são fatiadas. Não se trata um problema macro, uma grande, um acesso interregional. Então, o orçamento público ele devia ter mais conexão dos anseios da sociedade que propriamente com do anseio parlamentar. Porque, embora o parlamentar represente a comunidade, existe uma distorção. Existe uma distorção nesse processo. Então, bom, elas existem, estão sendo utilizadas. Acho que agora se passou do limite completamente. Beto, eu lembro, só para fazer um comentário, eu lembro, né, desde quando eu comecei a trabalhar aí, eu lembro, aliás, deputados bem intencionados, eu não vou nem citar, eu acho que até estão mortos. Mas eles diziam uma coisa, e até eu acho que eles ajudavam bastante a cidade, a região aí, eles falavam a minha emenda, o meu dinheiro, entendeu? Tá, era uma maneira, mas a gente vê assim, que tem uns que estão usando literalmente essa expressão, já não é mais aquela força de expressão. É o meu dinheiro, porque o cara acha que é dele, eu dou para quem eu quero, o dinheiro é meu. Parece que ele pegou uma parte do orçamento ali, né? Parece não, se apropriaram. Exatamente. Isso faz com que também, né, esses péssimos exemplos começam a ser cascateados e cheguem nos territórios dos municípios. Então, aí o governo menos recurso para programas estruturantes. Então, a gente picota o dinheiro e tu consegue menos orçamento, por exemplo, uma política pública mais estruturante. Então, fica cada vez mais enxuto e coisas mais picadas. E aí tu precisa tratar um problema. Vamos falar aqui, nós falamos, pessoas em situação de rua. Né? A gente, estou destinando também aqui na articulação, um recurso para nós fazer um centro pop aqui também, que não tem. Nós estamos destinando, vamos anunciar também o centro pop para Santa Maria. Mas, bom, precisa ter a equipe técnica, precisa ter dinheiro. Não tem, porque daí parte do dinheiro que era para estar lá no caixa para o governo, para o município fazer a ação maior, é picoteado em emendas de 20, 30, 50 mil reais que acabam ajudando algumas ações, mas desconstroem políticas públicas maiores e põe em risco essas políticas públicas. Beto, a gente vive hoje num período político também que antes era mais do Rio Grande do Sul que a gente falava essa questão da grenalização, né? Outro é gremista, é colorado, o Zé Mauro pode falar o que for, que ele não vai me convencer. Não vai me convencer a virar colorado. E isso parece que se estendeu para o Brasil hoje e que está nesse processo político. Eu já te pergunto, em qual meio hoje tu te enquadra nesse viés, né, de direita, esquerda, ou Bolsonaro, lulismo, né? Cada um chama de um jeito. E o que tu enxerga enquanto, né, deputado, político jovem ainda para mudar isso? Ou se vai continuar ou vai piorar? Eu não acredito na política da radicalização. Aliás, o Rio Grande do Sul... Tem gente que torce que fica assim. Exatamente, tem muita gente que torce. Aliás,
tem um lado que acha que o outro também tem que continuar para os dois continuarem. Sim, continuar vivo. Então o Grenal ele mantém torcida, né? Sim. Então, mas embora que o Rio Grande do Sul Se eliminar o Grêmio, historicamente não tem como torcer contra. Elimina o Grenal. Nós vamos o que torcer contra quem, né? Não. Mas o que acontece é que, embora o Rio Grande do Sul sempre tenha tido, né, na sua marca a história do Chimango Maragato, do Grêmio, do Inter, aqui nós conseguimos, no governo do estado, vencer, né, superar essa granalização, e a gente tem um governo que tem capacidade de diálogo. Eu não me identifico com os radicais, não apoio esse tipo de política, me nego de estar em palanque daqueles que radicalizam. Eu acho que o espaço da política é o espaço da construção. Eu sento, né, não são poucas vezes, com pessoas e com representações de grupos que eu penso totalmente diferente. Mas enquanto gestor, enquanto parlamentar, enquanto secretário, eu preciso conversar com as pessoas e dar os encaminhamentos enfim, que nos trazem para ver o que a gente pode fazer com o governo. Nós temos que usar a política para enfrentar os problemas da comunidade e não usar a política para enfrentar as pessoas. Tem gente que usa a política para enfrentar grupo político, para grupo de pessoas, minorias. Cara, o que é isso? Eu vejo uma coisa assim, claro, tem muita gente que é oportunista e gosta de ficar em cima Sim, do outro para não se decidir. Isso é uma coisa. Mas eu até vi um post do Beto ali que eu acho que falam da polarização e as pessoas caíram de pau por quê? Né? No Instagram do Paralelo, né? Por quê? Porque elas, não, tu tem que ser do lado do outro. Né? Se tu não é de um lado ou do outro, mesmo que não se eu elogiar tu é inimigo dos dois lados. Se eu elogiar a política pública hoje do governo Lula, os bolsonaristas imediatamente dizem que eu sou do Lula. Se eu fizer uma crítica ao governo do Lula, ou, né, imediatamente o outro lado diz assim, não, mas tu é Bolsonaro. O mundo, graças a Deus, não é binário. Eu acredito que tem vida fora da polarização. E a vida é a capacidade, né, fora da polarização, é a capacidade da gente pensar que vivemos em comunidade. Quem pensa diferente da gente não pode ser extinto. Pelo amor de Deus, as pessoas... Então, parece que a gente está voltando para a primitividade. Eu até tento entender uma coisa, eu não sei se a polarização em si que é negativa ou a extremização. A extremização. Da porque coisa. a gente sempre teve, tu vendo... Eu sou historicamente dividido. Vê os americanos. Época se matava e épocas não. Né? Os americanos sempre tiveram ali democratas e republicanos. Agora deu uma radicalizada. Então, a radicalização... Ter dois polos, tá, faz parte também do processo, né? E até quem gosta, quem fica no meio desse processo natural. Assim funciona, né? Mas o que nós estamos vivendo agora é um período onde existe um ódio, não aceitar quem pensa diferente. Eu vou dizer um negócio assim, que exemplifica, muita gente vai nos acompanhar aqui, que é o dia de você. Antigamente, alguém ficava doente, o cara matava o galo mais gordo lá, fazia um brodo, levava para a família, do vizinho, para ajudar o vizinho. Hoje as pessoas sabem que o vizinho faleceu pelo Facebook da funerária. As pessoas perderam, isso tudo está levando uma desconfiguração social. Centros comunitários dos interiores, eu sou do interior, nascido no interior de Dona Francisca. Tinha disputa o cidadão assumir o seu comunitário. Hoje não sabe nem onde está a chave da comunidade, porque não tem mais presidente, nem mais, porque as pessoas... Esse processo fez com que as pessoas também parassem de viver em comunidade e se fechassem na individualidade. Né? As próprias redes sociais, né, Beto? Tem um amigo nosso aqui em comum, do Beto, que falava com o Beto quando começou a trajetória política lá em Dona Chica, ele subia num caixote de madeira e começava a falar. Não tem mais isso, né, Beto? Hoje não, as pessoas ganharam também uma liberdade que pode falar o que quer nas redes sociais. As redes também têm, né, dá um sentimento, o que tem de covarde e de corneteiro de Facebook, que são os piores, né? Esses caras, eles nunca fizeram nada por ninguém,
nunca participaram ativamente de uma militância da transformação, né, segundo seus conceitos da sociedade, mas eles estão ali dando opinião sobre tudo. Sabem sobre tudo, dão opinião sobre tudo, mas nunca fizeram nada. Tia, tu tem dúvida, tem que ir lá. Às vezes eu ali tô como parlamentar tratando os problemas, sempre tem o autor de obra pronta ali, né? Sempre o cara dando um pitaco, um especialista. O cara nunca fez nada. Nunca ajudou A gente é ninguém. especialista de jornalismo também, né? E não é só na política. Eu vi agora no futebol isso aí. É verdade. Né? O extremismo e até meio que uma partidarização do futebol, uma politização. Tu já leva o futebol pro lado da política partidária, não sei o quê, ou do ódio, né? Mas, Mauro, se dá ruim porque é jornalista, imagine que eu sou cientista social. Pois é. Todo mundo entende da comunidade, todo mundo é cientista social, todo mundo dá sua opinião, e assim, com bases argumentativas irrefutáveis. Os caras são assim, não, é isso que está acontecendo. Então, é muito difícil. Para a gente poder viver em comunidade, a gente tem que se desarmar e aceitar quem pensa diferente. Perfeito. Eu tenho só para nós terminar, Beto, o que tu enxergas para os próximos 10 anos, né, na política do estado do Rio Grande do Sul e também Santa Maria, né? E qual a marca hoje a principal marca que deixa na secretaria também? Bom, a principal marca que a gente deixa na secretaria é a gente construímos uma agenda robusta da política social. Então, para a gente, ao passo que a gente, né, vai para o último ano de mandato do governo do governador Eduardo Leite, a gente tem a convicção que a gente deixa um legado histórico na política social, da perspectiva não apenas não da política assistencialista, mas da política de geração de oportunidade, de dignidade. A gente tem Partiu Futuro Reconstrução, tem um programa de aprendizagem, Universidade da Manhã, programas empreender social, o programa de empreendedorismo para as pessoas em áreas muitos programas de emancipação que geram dignidade para as pessoas. Então, acho que é um legado importante que a gente deixa, que é uma nova lógica para a política social do Rio Grande do Sul. Para o futuro do Rio Grande, eu espero que o Estado consiga manter um governo que consiga dialogar com todo mundo. Tá? Que não é surpreendente para ninguém. Acho que nós temos um pré-candidato muito preparado, que é o Gabriel Souza, né, que é o que esteve aqui com vocês. Preparado, qualificado, capacitado em promover diálogo, tem capacidade de conversar com quem pensa diferente, tem essa capacidade de construir convergência, que é muito importante. Para Santa Maria, eu espero que Santa Maria possa superar esses momentos de dificuldade. Para superar isso, exige, né, que todo mundo entenda que vai, né, ter um pouco de dor, né, para todos os lados, né? Aqueles que o governo que tem a incumbência de apresentar uma proposta, aos servidores que de alguma forma vão ter que colaborar com essa situação, porque também dependem diretamente da sustentabilidade do fundo de previdência para suas vidas, da sociedade, que também, né, o que acontece hoje, a gente está punindo especialmente a sociedade, porque a gente está arrecadando dos impostos da sociedade para pagar um déficit previdenciário. Então, o que eu espero também é que a gente possa enfrentar os problemas que estão pontuados hoje e que no futuro a gente tenha mais perspectiva. Uma cidade como Santa Maria, que pulsa, né, gente, cabeças novas, formação, universidade, tudo isso que a cidade, cultura, não pode aceitar com tolerância e pacificidade, né, a desconstrução das suas marcas históricas que a gente já falou aqui. Então, eu espero um futuro melhor para Santa Maria, para o nosso Rio Grande, para o nosso Brasil. Para encerrar mesmo, 2028, na próxima eleição para prefeito, o teu nome vai estar na... Sempre a eleição é um momento onde a gente faz um debate sobre o que a gente deseja. Quem sabe 2028 seja um ano que o município tenha dado a volta por cima, o prefeito pode ser candidato à reeleição também, né? Tem lá muita coisa que pode acontecer. Eu verdadeiramente quero que muita gente queira ser candidato a prefeito. Porque se isso acontecer, é porque também a cidade começou a encontrar um rumo.
Agora é difícil, né? A gente fazer uma previsão de 2028, tem muita coisa pela frente. Nós temos jovens lideranças chegando aí no processo e eu espero verdadeiramente que a cidade já esteja num novo momento. Perfeito. Beto, a gente agradece muito a tua presença aqui. Vamos, né? Não vai faltar outras, não irão faltar outras oportunidades, né? E a gente agradece, já citando então novamente nosso patrocinador, né? Joel Celulares, que é uma assistência técnica de celulares aqui de Santa Maria, da antiga O CS. pessoal que está nos acompanhando aí, Joel Celulares. Então, muito obrigado.